Olá, eu sou a Letícia, psicóloga, e eu ajudo pessoas a atingir os seus 10, 20, 30 off. Então, para quem não sabe, esse é o destino que nós ajudamos você a chegar, aquele número que você creia que seja o número adequado para você eliminar, seja 10, 20, 30 quilos ou mais, para chegar naquele peso desejado. Isso independente de padrão estético, de padrão de beleza, aquele peso que vai fazer você se sentir bem com você mesmo, de acordo com o teu biotipo, com a tua composição corporal, que vai fazer você ter todos os benefícios que o emagrecimento pode te trazer. E nesse percurso, para atingir o teu peso desejado, você vai enfrentar sim alguns obstáculos, alguns desafios. Isso é natural. Quando a gente quer alcançar algo, a gente tem que passar por um percurso, e esse percurso nem sempre vai ser de rosas, né? A gente vai ter que enfrentar algumas pedras no meio do caminho, e é isso que a gente busca ajudar vocês a lidar com esses obstáculos que podem surgir e também a perceber oportunidades que vão te ajudar a chegar cada vez mais próximo do teu peso desejado. E um desses obstáculos que é muito comum que a gente encontre no meio do caminho, tanto para a jornada no emagrecimento, quanto na nossa vida atualmente, né? Na vida que a gente tem levado hoje em dia, é o estresse, né? O estresse, ele tem sido muito presente na vida de todos nós, principalmente por conta dessa aceleração que a gente tem no dia a dia, de tantas coisas para resolver, de tantas questões para assumir responsabilidades de trabalho, estudo, casa, família. Isso de modo geral, nós mulheres, às vezes a gente tem uma tendência até maior a assumir mais compromissos e mais responsabilidades, a querer abraçar o mundo, e de fato muitas vezes a gente até consegue dar conta disso, mas por muitas vezes o estresse pode acabar prejudicando os nossos resultados em vários âmbitos na nossa vida, inclusive no emagrecimento. Então vamos entender primeiro o que é o estresse, né? Que a gente tanto fala e que a gente tanto ouve hoje em dia. Será que ele é totalmente vilão? Será que ele só tem o lado ruim da história, né? E é claro que não. O estresse, ele pode ser sim muito positivo na nossa vida. O que vai depender aí, o que vai diferenciar na verdade o positivo do negativo aí do estresse é a dose, a quantidade, a intensidade, a frequência na qual esse estresse ocorre. O estresse são respostas fisiológicas que o nosso corpo e a nossa mente têm diante de alguns estímulos, de algumas situações que a gente vive. E essas respostas podem ser, quando a gente pensa na nossa mente, pode trazer para a gente irritabilidade, medo, angústia. São algumas sensações que a gente pode ter numa situação de estresse. E quando a gente pensa em reações do nosso corpo, fisiológicas, pode ser aquele friozinho na barriga, aquele batimento acelerado, a pressão arterial pode subir, até mesmo aquela tensão muscular. Às vezes a gente percebe num dia que a gente está mais tenso e que às vezes não tem relação com algum problema em si muscular, né, com algum problema de coluna ou de cervical, mas às vezes a gente sente aqui essa região repuxando, totalmente tensa, e muitas vezes o estresse pode ocasionar isso sim. E essas respostas fisiológicas, todas essas reações que a gente sente diante daquela situação de estresse, ela ocorre por quê? Porque de uma certa forma o nosso organismo ele se prepara para a gente enfrentar aquela situação. Então, ele entende o seguinte: você está numa situação de perigo, você a qualquer momento pode entrar numa luta, num embate, então o teu corpo tem que estar preparado para isso. E por isso ocorrem essas reações. Quando essas reações, quando esses níveis de estresse estão normais, estão numa dose legal, não exageradas, isso pode ser sim muito positivo. Porque dessa maneira a gente vai conseguir lidar com a situação, encontrar saídas, encontrar alternativas, muitas vezes fazer a gente reagir
para conseguir determinados objetivos, para a gente sair da zona de conforto, porque nós, seres humanos, a gente tem essa tendência muito grande a querer buscar a nossa zona de conforto, aquele nosso porto seguro, mas nem sempre o nosso barco está ancorado num porto que realmente é o porto que nos agrada, que realmente é aquilo que a gente gostaria de, é o lugar que a gente gostaria de estar. Só que a gente acaba tendendo a permanecer ali naquela zona de conforto, naquele porto seguro, porque de alguma maneira a gente pelo menos controla aquilo, né? Pelo menos a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer naquela situação em que a gente se encontra. O estresse, ele pode ajudar a gente a querer reagir e querer sair de fato dessa zona de conforto e querer buscar objetivos melhores, resultados melhores naquilo que não está muito legal, naquilo que está incomodando a gente. Então, desse modo, o estresse é totalmente positivo, o estresse vai te ajudar. O que acontece é que muitas vezes esses níveis de estresse, eles podem estar numa dose exagerada, eles podem estar de uma forma muito mais intensa, muito mais frequente, e aí é que isso pode passar a prejudicar o nosso processo de emagrecimento. Aí é que isso pode favorecer o nosso ganho de peso e atrapalhar esse emagrecimento, essa busca desse objetivo, desse peso desejado. Porque o que acontece? Na hora que a gente está vivendo uma situação de estresse, existem mudanças complexas aí de hormônios. Então, entra em ação alguns hormônios como o cortisol, a neuroepinefrina, a adrenalina, que em níveis normais eles vão nos ajudar, mas quando eles começam a ser disparados em níveis exagerados, isso vai trazendo um prejuízo para o nosso emagrecimento. E o cortisol, acontece muito com o cortisol isso, que é o popularmente conhecido como hormônio do estresse. Quando esses picos de estresse são muito elevados, ele começa a ser disparado em níveis elevados, esse cortisol. E aí o que acontece? Ele começa a favorecer o acúmulo de gordura, a diminuir o gasto energético, porque o teu corpo vai entender naquele momento que você precisa fazer uma reserva energética para se preparar para aquela situação possivelmente de luta, de embate. E essa reserva energética, ela é feita em forma de gordura. E essa gordurinha, ela vai ficar localizada principalmente, adivinha onde? Naquela região que mais te incomoda, que a gente ouve, né, ao longo desses anos, trabalhando com emagrecimento, acho que 99,9% das pessoas que nos procuram para emagrecer se queixam principalmente da região do abdômen, da famosa pochete, da famosa barriguinha, que esteticamente incomoda a grande maioria das pessoas e é onde vai ter o acúmulo maior quando os níveis de estresse estão exagerados por conta dessa reserva energética em forma de gordura aí que é ocasionada pelo estresse. Além de esteticamente não ser bacana esse acúmulo de gordura no abdômen, também não é nada legal para a saúde, porque exatamente nessa região do abdômen é onde fica a gordurinha que mais pode prejudicar a nossa saúde, que está relacionada com nossos problemas cardíacos e metabólicos, que pode favorecer todas aquelas comorbidades que são as doenças associadas à obesidade, como a diabetes, a pressão alta, a esteatose hepática, que é a gordurinha no fígado, alguns problemas cardíacos, todos eles estão muito relacionados com essa gordura concentrada aí no abdômen. Então é nesse momento que o emagrecimento passa a sofrer prejuízo, quando os teus níveis de estresse estão exagerados. E aí uma coisa vai linkando na outra. Quando você está estressado, isso vai favorecer também a tua ansiedade, né? Nossa vida atual, acelerada, corrida, tem não só aumentado os níveis de estresse, mas também favorecido os transtornos de ansiedade e os momentos em que a gente fica ansioso começam a ocorrer com muito mais frequência. E um vai caminhando junto com o outro. E quando a ansiedade começa a aparecer
em níveis exagerados, ela passa a também favorecer a tua compulsão alimentar, porque você acaba fatalmente querendo canalizar aqueles momentos de ansiedade na comida, e a tua relação com a comida não fica legal, né? Você começa a usar a comida como válvula de escape. E uma maneira de buscar o alívio para a tua ansiedade acaba sendo em alguns alimentos. E claro que não são nas verduras, nas frutas, naqueles alimentos mais saudáveis. Você acaba buscando em alimentos hipercalóricos, em alimentos muito ricos em açúcar, em carboidratos simples, que são as farinhas feitos com farinhas brancas. E tudo isso só vai aumentando ainda mais a tua possibilidade de ganhar peso e prejudicando aí o teu desejo de emagrecer. Então você percebe que uma coisa vai sendo linkada na outra. Quando os teus níveis de estresse estão exagerados, isso tende a prejudicar o teu sono também, né? Tuas noites de sono já não começam a não ser mais as mesmas, porque todo aquele estresse, aquela carga de estresse do teu dia a dia começa a refletir também na tua noite de sono. Muitas vezes você não consegue assim simplesmente apertar um botãozinho e dormir sossegado e desligar. Você pode passar a ter também dificuldades para dormir, a insônia, ou às vezes você até dorme, mas o teu sono não é reparador, e aí você percebe que no dia seguinte você acorda extremamente cansado, o teu dia seguinte não é produtivo, mexe com o teu humor, porque quando você não teve uma boa noite de sono, quando você está cansado, o teu humor também fica alterado. Então, o estresse também acaba interferindo diretamente na tua noite de sono. Então, como fazer para lidar com esse estresse, né? Primeiro é importante a gente entender que a gente, em geral, fica buscando os motivos para a gente estar estressado nas situações que ocorrem com a gente. De fato, a gente vai passar por situações que podem favorecer o nosso estresse. Mas é importante que você tenha claro, que você perceba que nada vai te estressar ao ponto de elevar dessa forma os teus níveis de cortisol e de te fazer extremamente estressado com frequência se você não permitir que esse estresse te domine. Porque senão, se você passar a canalizar nas situações opostas, como se você não tivesse controle disso, qualquer motivo pode ser motivo para estresse, né? Às vezes uma toalha molhada em cima da cama que alguém deixou, um pequeno desentendimento no trânsito, algo desse tipo já pode te gerar um baita estresse e acabar interferindo em tudo isso que eu te falei e, consequentemente, prejudicando o teu emagrecimento. A partir do momento em que você entende que você tem o controle das situações, você começa a lidar melhor com isso, a lidar melhor com o estresse e a evitar que aquilo afete diretamente de uma forma tão intensa o teu humor, o teu equilíbrio, né? o teu emocional. Então, eu vou deixar uma dica bem bacana para que você comece a trabalhar esses níveis de estresse, assumir o controle sobre essas situações e para que você comece a lidar muito melhor com isso. Pega um caderninho, pode ser um diário, um caderninho de anotações, e é legal que você faça isso por pelo menos algumas semanas para que você comece a conseguir avaliar aí como você tem lidado com essas situações. E aí começa a anotar tudo aquilo, mas tudo aquilo mesmo, até às vezes pequenas situações que te deixam estressados. E começa a anotar isso, começa a listar cada situação, cada momento em que você se sentiu estressado e começa a perceber detalhes dessas situações. Com quem você estava, como você estava se sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, o local que você estava, se puder anota o dia, a hora, e aí começa a classificar essas situações de estresse com uma pontuação de 1 a 5, sendo 1
para aquilo que te estressou pouquinho, que foi leve, e 5 com aquilo que te estressou exageradamente, que te deixou super, super estressado. E aí, com o tempo, você vai perceber que você tendo consciência disso, visualizando isso, você vai perceber que algumas situações que te estressam são possíveis de evitar, né? Você vai perceber que, de repente, você está insistindo em algumas determinadas situações sem necessidade e favorecendo esse estresse e com isso prejudicando, de repente, o teu emagrecimento e outras questões da tua vida. Mas vão haver situações em que você não vai conseguir evitar, que de fato você vai precisar enfrentar. Só que com essa consciência você vai começar a enxergar aquelas situações com outro olhar, por outro ângulo, por outra perspectiva. E começa a reclassificar cada uma dessas situações daqui a algumas semanas. Então, de repente, aquilo que te estressava 5, começa a fazer esse autocontrole e a perceber que, de repente, aquela situação que antes te estressava a nível 5, começa a te estressar agora a nível 4. Opa, legal! Você já consegue se dar conta de que aquilo já começa a estar mais sob o teu controle. É claro que uma situação estresse nível 5 não vai cair para nível 1, nível 0 do dia para a noite. Vai ser um processo, né? Mas cada estágio que você conseguir ir descendo e quanto menos aquilo que te estressava demais conseguir ir te estressando, melhor você vai perceber que você vai assumindo esse controle. E de repente aquilo que te estressava pouquinho já, que era só nível 1, agora já tá tranquilo, agora já não te estressa mais. E cada vez que você conseguir baixar um nível aí dessas situações de estresse, você pode também avaliar isso. Como é que você pode fazer? Você pode pegar dois potes de vidro, onde num pote você vai colocar, pode ser feijão, pode ser botão, pode ser parafuso, né? Meu marido tem muitos potes que ele organiza lá as bucha, parafuso. Enfim, coloque algum objeto desses pequenos num pote e no outro você vai ter ele vazio. Cada vez que você se deparar com aquela situação que você listou lá de estresse, por exemplo, você se deparou com uma situação, um desentendimento no trânsito que te deu um estresse nível 3. E aí, daqui a um tempo, daqui a alguns dias, novamente surgiu uma fechada no trânsito, só que dessa vez você conseguiu aí ter mais consciência daquilo, você conseguiu se controlar melhor e você percebeu que você já pode classificar aquela fechada no trânsito como um estresse nível 2. Opa, já melhorou, né? Aí você vai lá, pega do teu pote que estava cheio o feijão, por exemplo, e coloca no teu pote vazio. E aí você vai conseguindo avaliar cada vez que você vai melhorando, diminuindo a pontuação dos teus níveis de estresse diante de cada situação. Tá bom? Então coloquem isso em prática e dessa forma vocês vão conseguir ter um controle melhor sobre o estresse e com certeza isso vai favorecer o teu processo de emagrecimento.